Como quebrar maldições e o que a Bíblia tem a dizer a respeito desse assunto? Bom, esse é mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou o Thiago Rosa, eu sou teólogo e esse é o Conheça a Sua Fé, que é o meu canal de reflexões bíblicas e teológicas, e eu trago temas relacionados ao nosso dia a dia na igreja e o nosso dia a dia como cristão aqui para o canal no YouTube. Em outras redes sociais eu falo sobre outros assuntos, eu faço cortes aqui do canal do YouTube, então a ideia é um pouco diferente, e eu estou trazendo esse tema exatamente por causa de uma discussão que foi gerada em outra rede social, onde eu postei um vídeo sobre quebra de maldições, e esse vídeo repercutiu bastante, deu muito comentário, e eu decidi trazer aqui para o YouTube para a gente fazer uma reflexão um pouco mais aprofundada. Então, seja bem-vindo a esse canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, compartilhe com os seus amigos esse conteúdo. Eu espero que você seja edificado por essa discussão. Vamos falar um pouco sobre o que a Bíblia diz relacionada à quebra de maldição, né? Mas antes eu preciso apresentar para você o que qual é esse conceito, de onde veio, né? Então, rapidinho, falar um pouco sobre o movimento de batalha espiritual. No final dos anos 80, talvez começo dos anos 90, surgiu um movimento muito forte que veio dos Estados Unidos, que é o movimento de batalha espiritual. O foco desse movimento era exatamente trazer à tona essa guerra contra espíritos malignos e explicar o fato de que algumas pessoas continuam empacadas mesmo depois de vir a Cristo e começar a frequentar a igreja e de professar a fé. Então, para esses pastores e os líderes desse movimento, muitas coisas que acontecem no cotidiano das pessoas têm a ver com maldições que não foram quebradas e que precisam ser quebradas por causa de pactos que elas eventualmente possam ter feito antes de vir ao cristianismo, antes de conhecer a Jesus, e que eles trazem essas maldições porque, teoricamente, pela explicação teológica deles, essas pessoas deram direito para que Satanás agisse nas suas vidas, e esses direitos precisam ser quebrados, né? Então, eles ensinam que esses direitos precisam ser mapeados e que você precisa reconhecer e identificar possíveis pactos e possíveis alianças que você possa ter feito com espíritos malignos para que esses espíritos de fato parem de agir na sua vida, né? O outro movimento que é um pouco mais moderno e que tem a ver um pouco com essa linha é o movimento neopentecostal, que prega, e o movimento pentecostal pega um pouco isso emprestado também, talvez não o pentecostalismo clássico, mas o pentecostal mais moderno. Eles pegam um pouco desse movimento de que existem trabalhos malignos, né, obras de macumbaria, de feitiçaria feitas contra as pessoas que têm poder de deixar essas pessoas travadas e que essas pessoas não consigam realizar certas coisas. Então é muito comum você entrar nas redes sociais e encontrar pessoas pedindo oração e revelação para os profetas de internet, e esses profetas falando: olha, Deus está quebrando uma obra de feitiçaria que foi feita contra a sua vida, e tal, e a pessoa amém, aí ela faz um pix e paga uma oferta lá para esses profetas, né? Então, bom, feito esse contexto, vamos para uma primeira coisa que a gente precisa ter claro para a gente entender como isso funciona biblicamente. A primeira coisa que a gente precisa entender é que existiu uma época na igreja em que coisas passaram a ser acrescentadas às escrituras, né? Então, a igreja começou lá com os apóstolos, né? Veio da aliança do Antigo Testamento, e os apóstolos começam a escrever as suas cartas inspiradas por Deus, e essa inspiração gera o Novo Testamento e essa nova aliança de Deus com a igreja. Mas a partir de determinado momento, essa igreja começa a acrescentar coisas às escrituras, inclusive novos livros que foram descobertos e etc. E essa igreja começa a trabalhar com uma fé paralela às escrituras, que é chamada de tradição. Essa tradição, basicamente, é a confissão dos bispos e dos papas relacionados ao que eles acham certo e a forma como eles interpretam o texto bíblico, né? A Igreja Católica gerou tudo isso, e a Reforma Protestante vem para contestar a ideia de que a gente precisa de algo além da Bíblia para ser a nossa regra de fé e de prática. Então, o que eu vou fazer e no que eu vou crer, tudo foi revelado na Bíblia. Eu não preciso de nenhum outro tipo de fé além daquilo que está nas Escrituras, né? A Reforma Protestante trata isso como sola Escritura, ou seja, só a Escritura é o suficiente, partindo do pressuposto de que
tudo que Deus gostaria que você soubesse, ele com certeza revelou nas Escrituras, e qualquer outra coisa que vai além das Escrituras corre o risco de ser uma mentira, né? Corre o risco de não ser verdade. O grande problema com a igreja moderna é que a igreja volta a essas coisas, acrescentando rituais ao texto bíblico. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque quando você fala que, além da fé, você também precisa de um ritual para quebra de maldição, você está acrescentando à Bíblia alguma coisa externa que não é necessariamente indicada na palavra. Vou dar um exemplo para você. Os apóstolos, eles vão sair pregando o evangelho, você vai ver esses relatos no livro de Atos, e especificamente em Atos 8, a gente vai ter outros casos também, mas quero falar sobre o caso de Atos 8. Filipe começa a pregar em Samaria, e Samaria era reconhecidamente pagã, e era uma cidade, era uma região habitada por pessoas ocultistas. Tanto que uma das figuras mais conhecidas em Samaria era Simão o Mágico, que era um bruxo conhecido por suas artes ocultas e pelos seus trabalhos e etc. Quando Filipe começa a pregar o evangelho em Samaria, muitas pessoas se convertem e essas pessoas começam a professar a Cristo e as pessoas são batizadas, inclusive Simão Mágico. Simão passa a professar a fé, a acreditar em Cristo, é batizado e passa a seguir Filipe. E ele começa a ficar impressionado com as coisas que os apóstolos eram capazes de fazer através do mover do Espírito Santo. Em algum momento da sua caminhada, ele tem uma recaída e ele pede para Pedro passar esse dom para ele em troca de dinheiro. Fala, eu estou vendo o que você está fazendo, o que você faz é impressionante, eu queria comprar isso. Como eu faço para comprar o dom do Espírito Santo? E Pedro repreende Simão, dizendo para ele se arrepender, porque senão ele seria condenado, enfim. A grande questão aqui para mim é que ele era bruxo, certamente tinha feito vários pactos com Satanás, certamente tinha um lado oculto que precisava realmente de conversão, e é exatamente essa a recomendação de Pedro, por exemplo, de Filipe primeiro e depois de Pedro, dizendo para ele que ele precisava se converter e se arrepender do seu mau caminho. Ninguém diz para ele que ele precisava fazer um ritual específico para a quebra de maldições e que não existe nada no texto que indique que recomendaram para Simão que ele fizesse uma regressão ou que ele fizesse um mapeamento espiritual, que ele confessasse o pecado dos seus pais e nada parecido com isso. Que ele precisaria confessar os pecados desde quando ele era um bebê e que toda a aliança que foi feita precisava ser quebrada porque senão a vida dele não ia andar. Não existe nada parecido com isso no relato bíblico. E esse não é o único caso. Todos os outros apóstolos que pregaram em cidades em que o ocultismo reinava, eles tinham a mesma postura. O simples fato de a pessoa crer no evangelho era o suficiente para que essa pessoa fosse liberta. E é exatamente esse o ponto da Escritura, onde as Escrituras vão nos mostrar claramente que não existe nenhuma recomendação para que haja algo além da própria fé para a quebra de maldições. E aí, quando Paulo vai explicar isso, Paulo fala que Jesus pega o escrito de dívida que era contra nós e crava na cruz. E esse escrito de dívida passa a ser considerado pago. O que significa isso na prática? Significa que nós éramos escravos do pecado, nós éramos escravos de Satanás, e isso realmente pesava contra a nossa vida, e isso se tornava em maldição contra nós. A partir do momento em que Cristo cravou, pegou esse escrito de dívida, ou seja, pegou essa nota promissória e cravou na cruz, nós deixamos de pertencer a esse pecado e deixamos de ser escravos desse lado aqui da vivência espiritual e passamos a ser servos de Deus. Agora, a pergunta é, qual exatamente é o direito que Satanás tem sobre um servo que não é dele? Se você acredita que Satanás tem direito sobre os filhos de Deus, de duas uma, ou você não acredita que Deus é poderoso para te livrar das obras de Satanás, para te livrar das maldições e para quebrar qualquer aliança que você possa ter feito com Satanás, ou então você de fato ainda não se converteu. Por quê? Porque nós vamos ler no relato de 1 João 5,18, e aí o texto vai dizer exatamente assim: sabemos que todo o que é nascido de Deus não vive pecando. Pelo contrário, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não o toca.
Então, se a gente acredita que as escrituras são suficientes para a nossa regra de fé e de prática, a gente tem que ter a paz no nosso coração de que a partir do momento em que nós nos tornamos filhos de Deus, a partir do momento em que nós recebemos a Cristo como o Senhor e Salvador das nossas vidas e entendemos o que Ele fez por nós na cruz e somos gratos pelo seu sacrifício e vivemos a vida de fé na prática, no nosso dia a dia, que automaticamente as maldições são quebradas e o maligno não o toca. Por quê? Porque o escrito de dívida que era contra você foi cravado na cruz e a partir desse momento nenhuma maldição há para os que estão em Cristo. E assim a Bíblia vai ensinar. Agora, o que o resto do movimento ensina? O resto do movimento, o movimento de quebra de maldições, de batalha espiritual de uma maneira geral, dá muito valor para as ações demoníacas e esquece que o fato de que às vezes algumas coisas na sua vida não andam como poderiam andar, pode ser pelo simples fato de que Deus tem uma direção diferente para você e não porque Satanás está amarrando sua vida por causa de alguma coisa que você fez há 30 anos atrás. Né? Ou que por acaso seus pais possam ter feito. E muito se agarra no texto de Êxodo 20, quando Deus fala que visitarei a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração, ponto. Só que não tem um ponto aqui. Eu já ouvi muito isso. Olha, Deus diz que visitarei a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Mas Deus não diz isso. Deus diz que visitará a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração dos que o aborrecem. Não dá para não seguir com o versículo e simplesmente parar no meio do versículo e achar que você está fazendo uma leitura correta do texto bíblico. Porque a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que Deus vai visitar a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração dos que o aborrecem. Ou seja, daqueles que são ímpios, daqueles que não seguem, daqueles que não são convertidos. E é natural que a gente entenda que aqueles que não são filhos de Deus não são abençoados. Não é natural você pensar isso? É até lógico, né? Mas abençoarei até 1000 gerações daqueles que me amam. É a continuação do exercício, quer dizer, existe uma desproporcionalidade muito grande entre a bênção e a maldição. A bênção é extremamente maior do que a maldição. E nesse texto, não existe nada que indique que você precisa pedir perdão pelos pecados dos seus pais para que você seja abençoado, para que você ande com Deus e para que Deus comece a usar você e comece a abençoar a sua vida. Não, é o simples ato de conversão, o simples ato de deixar de ser idólatra e obedecer aos falsos deuses e passar a seguir a Deus, já faz com que essa maldição seja quebrada e que ele deixe de visitar a iniquidade dos pais nos filhos e passe a abençoar a partir de 1000 gerações, contando de você. Então, é assim, para resumir o vídeo, para ficar claro o que a Bíblia fala a respeito de quebra de maldições, a Bíblia diz que a fé em Cristo é capaz, através da cruz, de quebrar as suas maldições, e não existe nada que indique que você precisa fazer alguma coisa além de crer em Cristo e automaticamente receber a libertação daquilo que te amarra, das amarras do pecado, das amarras das maldições, dos pactos antigos e tudo mais. Essa é a verdade. Você pode ter dificuldade de crer. Você pode ter dificuldade de entender o quão simples e o quão leve é o fardo de Cristo. Isso só indica que você precisa de conversão, só. Por quê? Porque se você, na prática, diz que a Bíblia é a sua regra de fé e prática, mas você acha que você precisa, para ser liberto, de um ritual específico de cura e libertação, você está dizendo que a cruz não é o suficiente para você. Então você precisa se converter. Essa é a verdade. Por quê? Porque a Bíblia diz exatamente o contrário. A Bíblia diz que o maligno não toca nos filhos de Deus. Ou seja, o seu papo não é com Satanás, o seu papo é com Deus, porque você é filho dele. Então, se existe alguma coisa na sua vida que não está saindo do jeito que você gostaria, que você acha que poderia ser diferente, o seu papo não é com maldições antigas, com os pecados dos seus pais. Não é aqui. O seu papo é aqui, com Deus. Deus, o que eu preciso fazer para entender qual é o seu propósito? O que eu preciso fazer para mudar essa situação? Onde eu estou errando? E por que a minha vida não anda nessa área? É assim, é aqui. Esquece isso aqui.
é isso aqui, agora. Não existe, o escrito de dívida foi cravado na cruz. Então, é isso que eu queria dizer, porque eu vejo muitas pessoas acrescentando coisas ao evangelho, pedindo revelações para o fulano que põe a mão no sal grosso, comprando pena de anjo, levando óleo para Israel, bebendo a água que pôs na televisão. Sabe essas coisas místicas que são importadas de outras religiões? Quando você faz esse tipo de coisa, o que você está dizendo na prática é que Jesus não é o suficiente para você e que você precisa de um ritual extra para que você se sinta melhor. Você vai mostrar a sua conversão a partir do momento em que você se sentir bem o suficiente, entendendo que Cristo fez tudo o que precisava fazer e que tudo o que você precisa agora é entender a sua vontade, seguir os seus mandamentos, que você automaticamente já é abençoado e já está livre. Então sinta-se livre e, enfim, vai ter muita gente que vai espernear aqui nos comentários, provavelmente gente que nem viu o vídeo, que já deve ter comentado, antes de acabar o vídeo já está esperneando. O meu conselho para você é que você se converta e deixe de ser pagão. E é isso. Bom, só antes de finalizar, eu tenho uma comunidade chamada Conheça Sua Fé, que é uma comunidade de estudos bíblicos bem baratinha, R$ 9,90 por mês, onde eu coloco todo o material teológico que eu produzo. A ideia não é vender cursos caríssimos, a ideia é você ter acesso a tudo que eu produzi nessa comunidade, inclusive devocionais diárias que eu posto lá para sua edificação, outras pregações, cursos de assuntos diversos, estudos bíblicos variados, enfim. Então, se você quiser saber mais, clica no link que está aqui na descrição. E é isso, fica com Deus. Tchau.